Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Você está feliz? Está alegre aí? Graças a Deus. Parabéns, pastor Anderson, por mais um tempo, mais um ano aqui nesse lugar. O Senhor me abençoou muito aqui já, desde o tempo antigo. Obrigado por tudo. Eu tenho certeza que essa igreja te ama e nós também. Que venham mais anos do seu pastoreio aqui. O Senhor é uma benção na minha vida e na vida desse povo. Segundo Samuel, capítulo 1, abre aí, por favor. Eu preguei aqui de manhã fragmentos de uma mensagem. Agora eu vou tentar pregar ela de verdade. 1 Samuel, capítulo de número 1. Faltou luz, irmão. E o microfone falhou. Aconteceram tantas coisas, né? Eu falei o quê? 1 Samuel? Então é 2 Samuel. Toninho lembrou, é isso mesmo. 2 Samuel, capítulo 1. Enquanto você encontra, estou aqui com o Thaís, Benjamin, Rubem, pequeno Daniel. São 3 meninos. Que Deus me abençoe a minha casa. Estou aqui com eles, os amores da minha vida. De manhã, eu não tinha exposto o livro de manhã. Eu cheguei na igreja, o pastor Anderson falou: cadê os livros? Falei: não, está no carro. Ele falou: por que você não vai colocar? Não, porque eu já lancei aquele rapaz, bota o livro lá, eu vou vender o livro todo. Então está aqui. Você acredita que nasceu para fazer algo especial nessa terra, sim ou não? Quem acredita que nasceu para fazer algo especial? Eu acredito que você nasce com um chamado, com uma vocação, com uma missão. Mas olha para cá para te falar uma coisa importante. É possível que você viva a sua vida inteira e nunca descubra o que você nasceu para fazer. É possível que você empreenda, que você se aposente com um bom salário, que você vire um empresário e não seja pleno, porque alguém só é pleno na terra quando descobre o que o céu reservou para ele. Então, por isso eu escrevi chamado Irresistível, quando é impossível você fugir de quem você nasceu para ser. Esse livro não é uma mensagem minha, ele não é um testemunho da minha vida, eles são insights, revelações que Deus me deu, não foi no chat GPT que eu fiz, foi no quarto mesmo. E eu escrevi sobre vocação, sobre a descoberta de uma missão. Não, pastor, é porque eu não quero ser pastor, não quero ser obreiro. Não tem a ver com ser pastor. Tem a ver com a descoberta do que você nasceu para fazer nessa terra. Você pode descobrir que você nasceu para fazer algo que você já faz, mas basta que a sua mente se abra para isso. Um livro pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Um livro pode abrir a sua mente de uma maneira que você nunca imaginou. Então tá aqui, ele custa R$ 40. Fiquei feliz essa semana, pastor Toninho, pastor Marcos Gregório da Apacentar me ligou e pediu 2 caixas de livro. Falei: por que o senhor quer 2 caixas de livro? O senhor vai ler 2 caixas de livro? Ele falou: não, que eu vou treinar os obreiros e os pastores da igreja com o teu livro. Fiquei feliz, é uma honra. E está aqui, R$ 40. Se você quiser, aí está ali fora. Pode ser no Pix, no crédito, no abraço, no Vale Transporte, que você tiver aí. Você abençoa a creche lá em casa, que está lá, e eu abençoo a sua vida. 2 Samuel, capítulo de número 1. Eu quero ler com você um texto aqui. 2 Samuel, capítulo de número 1, diz assim: depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziclag, aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça, e ao chegar diante de Davi, ele inclinou-se, prostrando-se em terra, e Davi lhe perguntou: de onde você vem? E ele respondeu: eu fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: como é que foi isso? Conte-me o que aconteceu. E o homem respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos foram mortos, inclusive Saul e o seu filho Jonatas, que também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas, o seu filho, estão mortos? E o moço, portador das notícias, disse: cheguei por acaso ao monte de Boa, e que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximaram dele. Olhando para ele, para trás, me viu e me chamou e disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem é você? Eu respondi: eu sou Amalequita. Então ele me disse: venha aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que tinha sobre a cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu Senhor. Diga para quem está do seu lado: a sua promessa, mais forte, a sua promessa virá até você. Você recebe? Esse texto aqui, irmãos, é um texto incrível. E eu li esse texto mais profundamente, acredite, pela primeira vez, terça-feira. Eu já tinha lido, é óbvio, mas eu nunca tinha pensado nele como eu pensei. E eu comecei a vislumbrar
que esse texto aqui ele encerra um ciclo. Saul, o rei, está morto. E Saul é o primeiro rei de Israel. E a jornada dele não termina bem, ele não vai bem na jornada dele, ele termina com problema. Foram as suas escolhas, os seus atos, os caminhos que ele escolheu tomar, e principalmente essa perseguição implacável que Saul fez a Davi, que o levou à ruína. E aqui eu quero já abrir um parênteses para te falar que homens de Deus, ainda que perseguidos e em menor número, sempre estarão em vantagens. Davi ele foi perseguido por um rei que tinha um exército gigante, e Davi era perseguido com alguns poucos homens fugitivos iguais a ele, só que o rei pereceu. Pastor, por quê, pastor? Porque a unção que você carrega vai ser a sua maior proteção. Aprende isso aqui, a unção que você carrega, ela vem atrelada a uma promessa, e a promessa que você tem te protege de todos os teus opositores. Davi foi ungido em casa com 15 anos de idade. Você sabe a história. Saul começou a cometer erros que desagradaram a Deus, e o principal erro que Saul cometeu foi quando ele resolveu sacrificar sem ser sacerdote. Deus não gostou e disse ao Samuel, o profeta: vai à casa de Jessé, unge um filho dele, rei de Israel. E a Bíblia diz que o profeta Samuel ficou intercedendo por Saul durante uma noite inteira, pastor Rui. Ele chorou e orou por Saul durante uma noite inteira, até Deus aparecer e falar assim: eu não quero mais que você ore, eu não quero mais que você chore, porque eu já rejeitei ele. Cuidado para você não perder tempo tentando salvar aquilo que Deus rejeitou. Pastor, como assim? Deus não é que Deus não quis salvar Saul, é Saul que não quis ser salvo. Pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, pelos seus caminhos, por tudo aquilo que Saul fez, ele decidiu que ia seguir esse caminho. Observe muito bem a colheita de cada um, para você não gastar energia tentando ajudar alguém que está colhendo os frutos da sua própria escolha. Tem gente que vai virar para você e falar assim: mas a vida é muito injusta, só que o que ele está colhendo hoje são frutos das suas escolhas de ontem. Saul, ele está colhendo os frutos daquilo que ele escolheu seguir. Então ele diz: vai à casa de Jessé e unge um dos filhos dele, rei de Israel. Aí Samuel fala um negócio engraçado, ele fala assim: Senhor, mas se Saul souber que eu estou vindo ungir um rei aqui, ele vai me matar. Como é que é isso? Se Deus tem senso de humor, Deus fala para ele assim: então se ele perguntar o que você vai fazer na casa de Jessé, diga para ele que você foi sacrificar. Eu gosto disso aqui, porque foi um sacrifício errado que tirou Saul do trono, mas foi um sacrifício certo que colocou Davi no trono. Pastor, o que isso quer dizer? Porque sacrifício fala de renúncia, e a nossa jornada sempre vai exigir que você abandone alguma coisa, ou deixe alguma coisa para trás. Eu vim aqui te lembrar e começar a pregar para você, porque tudo aquilo que você renunciou por Deus, as coisas que você não faz mais por causa dele, os lugares que você não vai mais por causa dele, as roupas que você não usa mais por causa de Deus, as pessoas que você não se relaciona mais, as coisas que você não fala mais, os filmes que você não ouve mais, as músicas que você não ouve mais por causa de Deus, nunca foram perdas, mas foram sementes que está semeando a tua história. Aquilo que você abandona por Deus manda um recado para o teu futuro, e qual é? Hoje você abandona alguma coisa por mim, amanhã eu abro as janelas do céu sobre a sua vida. Eu vim te dizer que todas as suas renúncias escreveram a tua história diante de Deus. Vai valer a pena abandonar algo na terra pelo céu. Então o que Samuel faz? Entra na casa com um chifre de azeite para ungir um rei. E o que ele quer fazer? Ele quer acertar, irmãos. Ele quer fazer certo. Por quê? Porque Saul foi bola fora. O mesmo Samuel que ungiu Saul tem uma segunda chance de ungir o rei, que vai dar certo. E ele faz isso, entra na casa de Jessé com um chifre de azeite na mão, e ele olha o primeiro filho de Jessé, o cara alto, bonito, um cara guerreiro, e ele diz: é esse? Deus diz: não é. Aí ele fala: então é o próximo, e Deus diz: também não. Aí vem o terceiro, ele fala: é esse? Deus diz: não, também não é esse. Pastor, quantas vezes Samuel errou? 7 vezes. Engraçado que 7 na Bíblia é o número da perfeição, né? Pastor, como assim? Não é? Porque 7 na Bíblia é o número da perfeição. Só que às vezes o que é perfeito para o homem não é perfeito para Deus. Tem coisas que o homem olha e fala assim: é perfeito. Deus olha e fala assim: você não entendeu nada, isso não é perfeito para mim não. Por quê, pastor? Porque Deus enxerga diferente. E esse é o versículo que norteia a vida de todo crente. Porque Deus não enxerga. Aí ele disse para Samuel: Samuel, você está errado. Samuel pergunta: por que, Senhor? Ele diz: porque você enxerga a aparência, eu enxergo o coração. Você enxerga o que o homem mostra, você enxerga o que o homem veste, você enxerga o que ele te mostra para você, o que ele te atraliza. Mas Deus não. Deus enxerga quem você é,
é por dentro. Deus conhece a tua história, Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu sentimento. Você não chegou aqui por causa do teu talento, não tem a ver com talento, não é sobre conexões, não é sobre dízimo alto, não é sobre conhecer pessoas, é sobre o teu coração. Pode ter sido rejeitado por pessoas, mal visto por alguns grupos, colocado de lado por alguém, se excluído por família, mas se o céu resolveu te escolher, a terra vai ter que reconhecer que Deus é com você. Teus amigos podem não querer, teus inimigos podem não gostar, teus parentes podem reclamar, mas se o céu olhou para a terra e disse eu quero, a terra vai ter que se enquadrar. Onde estão aqueles que têm promessas aqui? Onde estão aqueles que têm um coração queimando por uma promessa aqui? Eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. Ei, teus projetos ainda estão de pé, aquele chamado ainda está de pé, aquela ideia ainda está de pé, aquela empresa, aquele sonho. Tem alguém para acreditar nisso? Ei, Vilar dos Teles, promessa de Deus não envelhece, promessa de Deus não caduca, promessa de Deus não perde validade. O meu Deus é Deus de promessa. Tem alguém para reagir a essa palavra? Se tem alguém que acredita que a promessa vai acontecer, erga tuas mãos para o alto e me ajude a adorar a Ele aqui. Estou sentindo a presença dele aqui. Pastor, o que aconteceu? Ele errou muito, o profeta. Aí ele vira para o pai de Davi e diz assim: vem cá, tem mais filho? E ele fala: cara, tem, mas não, atrás das malhadas, cuidando de ovelha. Eu imagino Jessé pensando: é muito pouco provável que esse menino seja rei, muito pouco provável. Só que Jessé não sabia de uma coisa. O que é, pastor? É que Deus treina reis em lugares improváveis. Talvez você não entenda o que você está vivendo hoje, e nem o que você está fazendo. Deus está dizendo: você não entende, mas eu entendo. Mas de vez em quando eu vejo, pastor Anderson, uns profetas profetizando na vida de algumas pessoas, dizendo que vai viver coisas extraordinárias. E eu conheço a pessoa e eu penso assim: será que esse profeta sabe quem é essa pessoa? E Deus fala comigo: é você que não sabe o que eu vou fazer na vida dela. Ei, não despreze os pequenos começos, são eles que te vão colocar em grandes lugares. Eu contei aqui de manhã que eu trabalhava na prefeitura, e aí inventaram de fazer um curso lá, e ninguém quis fazer o curso, e acabou caindo na minha, como eu era mais novo, o curso caiu no meu colo, e eu tive que fazer o curso. Curso de quê? De falar bem em público. Na época eu falei: por que eu quero fazer isso? Isso não tem nada a ver comigo. Hoje eu entendo que tem tudo a ver. Deus prepara você lá atrás para te colocar lá na frente. Então, pastor, o que acontece? Quando ele fala que tem mais um filho, Samuel fala assim: então faz o seguinte, ninguém vai sentar na mesa até o garoto chegar. Então essa fala me mostra que alguém sentava na mesa sem Davi, né? Ou seja, comiam sem ele, jantavam sem ele. Imagina alguém falando: mas Davi não chegou ainda. Ele dizendo: não, Davi se vira, está com as ovelhas? Não, e depois ele chega, ele esquenta aqui o macarrão, ele faz alguma coisa. Davi não comia junto com os irmãos, provavelmente os irmãos não davam muita bola para ele. E Samuel diz: ninguém vai sentar na mesa até o menino chegar. Engraçado que quando Davi virou rei, disseram para ele que tinha um filho de um amigo dele que estava abandonado. O nome do garoto: Mefibosete, morando em Lodebar, sem futuro, pobre, sem perspectiva de vida. E o que Davi diz? Traz ele para cá, porque vai sentar na minha mesa. Pastor, como assim? É porque o que fizeram contra ele não mudaram quem ele é. Eu quero te lembrar que aquilo que fizeram contra você não pode mudar a tua essência. Eu vou mais fundo: as tuas dores, os teus problemas, os teus traumas, as tuas decepções não vão mudar o que Deus colocou dentro de você. Eu libero uma palavra profética: as pessoas que passarem por você sairão melhores da tua presença, porque apesar de alguém ter feito mal contra a tua vida, você vai usar isso para curar alguém, vai usar isso para ministrar sobre alguém, vai usar isso para ajudar alguém que está caído levantar. Os teus problemas precisam te melhorar e não te piorar. Davi diz: vai sentar na mesa comigo. Então o profeta olha para Davi, Deus dá autorização, ele pega o óleo e derrama. Quando ele derrama o óleo sobre a vida do menino, sobre a cabeça dele, tinha 15 anos de idade, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossa de Davi, e consequentemente ele sai da vida de Saul. E o problema está aí: quando o Espírito sai, o que a Bíblia diz? E quando Deus limpa a casa e a casa fica vazia, volta com mais 7. Não sai da igreja não, hein? Se tu teve trabalho para expulsar aquilo que estava em você, não saia não, para não voltar mais 7. É o que a Bíblia diz. Aí Saul ficou cheio de demônio, com raiva. E aí, Davi foi cheio do Espírito Santo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Toda vez que Deus te encher, Ele mesmo vai dar um jeito de te testar, para ver se você está cheio mesmo.
O que aconteceu, pastor? Saul ficou endemoniado, irmão, com a mão para trás, babando. Ninguém conseguia expulsar, chamaram feiticeira, chamaram um monte, ninguém expulsava o demônio. Alguém falou assim: conheço um menino que pode resolver isso, vou trazer ele aqui. Quem é? Ele troca a harpa, um menino bom, ele é bom com as palavras, ele tem boa aparência, ele toca bem. Alguém fala assim: mas peraí, só isso? Vai vir aqui na presença do rei tocar? Alguém abre o Instagram dele, quero ver quantos seguidores ele tem. As músicas que ele lançou, bombou na internet? Quantos views ele tem no YouTube? Quantos amigos ele tem? Tá bombando aonde? Vai tocar na marcha para Jesus? Vai. Não, eu imagino alguém falando assim: esqueci de falar uma coisa, o que é? É que apesar dele ser bonito, boa aparência, tocar bem, ser bom com as palavras, o Espírito do Senhor está sobre a vida dele. Eu vim te lembrar algo poderoso. E o que é, pastor? Quando o Espírito está sobre você, ele se encarrega de te colocar aonde ele quer te colocar. Então você não vai forçar a porta, você não vai pular o muro, não vai dar a volta por trás, você vai entrar pela porta da frente, porque o Espírito te promove. O Espírito escolhe onde ele quer te colocar. É o Espírito que abre as portas para você. Se tem alguém que entrou aqui hoje que almeja ser cheio do Espírito Santo, eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. Seja cheio do Espírito Santo hoje. 2026 será um ano que você vai terminar sentindo como não sentia, entendendo que não entendia, chorando como não chorava. Tem alguém para entender essa palavra? Pastor, eu vim receber uma bênção, então receba o Espírito Santo de Deus. Alguém me ajude a adorar a Ele aqui. Ei, eu sinto a presença dEle. Então Saul não estava legal, irmão. Ele não estava indo bem. Estava com demônio, estava com raiva. E a coisa piorou mais quando um dia ele ouviu uma música. Que música? As mulheres cantando. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Saul não gostou daquilo, e a partir daquele dia ele decidiu que ia matar Davi. O que uma música não pode fazer, né? E a verdade é que Davi não matou 10 milhares, é porque a fama dele atraiu perseguição, porque pedrada só dá em árvore que dá fruto, né? Só que Davi me ensina uma coisa, 1 Samuel capítulo 19, isso aqui é lindo. Enquanto Saul pegava a lança para encravar Davi na parede, é a expressão que a Bíblia usa, e Saul tentava encravar Davi na parede, a Bíblia diz que Davi dedilhava harpas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer é que todas as vezes que você estiver mais preocupado em adorar a Deus do que se defender, as lanças que forem lançadas sobre você não te atingirão. Eu vou melhorar isso aqui. A Bíblia diz que Abraão se fortalecia, fazendo o que, pastor? Dando glória a Deus. Eu não sei você, mas quando eu subo aqui, quando eu levanto a mão, quando eu dou glória, aquilo que era problema se torna em testemunho. Eu vim aqui para liberar isso para a tua vida. Se fortaleça. Como, pastor? Adorando a Ele, glorificando a Ele, rendendo honra, glória. Faça isso hoje aqui. Aproveite para sair mais forte desse culto. Pastor, estou no meio de afronta, estou no meio de problema, estou no meio de perseguição. Entra por aquelas portas e dá uma maior glória a Deus que você nunca deu, e nenhuma lança vai te atingir. Oh, eu sinto a presença dele aqui. Onde estão aqueles que estão comigo nessa palavra? Ei, eu me fortaleço dando glória ao meu Deus. Tem alguém para reagir a essa palavra, Vilar dos Teles? Uau! Estou sentindo a presença dele aqui. Pastor, o que Davi faz diante disso tudo? Ele foge, irmão. Pastor Davi fugiu para não morrer. Fugiu com pessoas. E essas pessoas que também fugitivos iguais a ele, a Bíblia chama de valente. Porque nem toda fuga é feita por covardes. Mas eu falei isso aqui de manhã, fuga nem sempre é covardia. Tem fuga que é estratégica. Tem hora que tem que sair mesmo. Deixa eu contar um negócio engraçado que eu lembrei aqui. Eu trabalhei na prefeitura. Tinha um amigo meu que era guarda municipal. Ele era maior do que o pastor Anderson. Maior. Ele era maior e mais largo. E aí um dia filmaram ele. Como, pastor? Ele era do trânsito, né? Do trânsito. Puxando o trânsito lá. E tinha um cara com uma perna só, pastor Anderson, e com uma muleta, correndo atrás dele para bater nele.
E ele correndo, falando, não, moço. E filmaram ele fazendo isso. Aí eu perguntei para ele, cara, por que você correu? Ele falou assim, eu desse tamanho vou bater nele? É melhor alguém me filmar correndo do que me filmar fazendo uma covardia. Aí ele falou, por isso que eu fugi. Na hora Deus falou comigo, Miguel, tem fuga que não tem a ver com covardia. Tem a ver com estratégia. Você foge para não piorar as coisas. O que isso quer dizer, pastor? Tem luta que você não vai lutar sozinho. Você foge para Deus lutar por você. E aí você foge para não piorar as coisas. Deixa eu te falar o que aconteceu comigo uma vez. Eu morava num sobrado quando eu casei, lá em cima. Não sei se tu casou com dinheiro, irmão, mas eu casei duro, sem nada. Quando o crente decide casar, Deus dá um jeito mesmo, né? Eu ganhei geladeira, ganhei um monte de coisa. Passaram uma gravata lá, eu fiquei rico durante 2 dias. E aí eu casei nesse lugar, mas só que eu não levei a minha esposa lá nenhuma vez, porque eu tinha vergonha do lugar que eu morava, lá muito alto. E assim, um chão preto, um negócio esquisito a casa. Não era uma casa, era um sótão que transformaram em casa, eu morava ali. Eu morava sozinho já. E aí eu falei assim, aí a Thaís falou assim, mas vem cá, Miguel, você vai me mostrar onde a gente vai casar ou não? Onde a gente vai morar ou não depois que a gente casar? Eu falei, tá bom, eu vou te mostrar. Aí a gente subiu, fomos lá em cima, eu, ela, a mãe dela, a gente chegou lá em cima. Quando a gente chegou lá em cima, ela falou assim, é alto aqui, né? Eu falei, é. Ela falou aquela frase maravilhosa, quando a gente ama, a gente mora em qualquer lugar. Eu falei, glória a Deus. E aí, quando a gente casou, no dia seguinte, ela falou assim, o que você acha da gente se mudar daqui? Eu falei, então vamos nos mudar. A gente arrumou uma casa em Campo Grande. A dona do imóvel morava lá embaixo. Tinham 3, 4 andares, ela morava no primeiro andar. Eu fui lá falar com a mulher. Falei, olha, me casei, a senhora viu, né? Minha esposa quer se mudar. A gente alugou uma casa em Campo Grande. Vamos morar numa casa legal. A gente vai embora. Aqui está o dinheiro do aluguel do mês. E eu vou pintar, vou deixar tudo direitinho. Ela falou, que bom que você casou, tô feliz por você. Mas, você vai ter que me dar mais 1 mês de aluguel. Eu falei, não tem não. Ela falou assim, mas não tem como, vai ter que me dar 2 meses. Eu falei, mas não tenho, eu já estou te dando esse adiantado, não tem mais. Ela falou, então você é crente caloteiro. Irmã, porque aqui em Vila do... não dá para explicar, porque aqui em Vila do Estédio não tem aquelas irmãs que falam assim. Aqui não tem não, duvido, que só na Lapinha que tem. Ela começou a falar comigo, mentiroso, caloteiro, vale nada. Aí eu falei, engana os irmãos da igreja, não sei o quê. E ela começou a gritar mais alto, Thaís olhou, meu amor, o que está acontecendo aí embaixo? Eu falei, a mulher ficou maluca. Aí ela, o que eu faço? Bato nela ou subo? Ela falou, sobe. Aí eu subi, ela falou, vamos orar, nós oramos. Dormimos ali, no dia seguinte ela falou, agora você vai lá pedir desculpa para ela. Eu falei, eu vou pedir desculpa? Ela que está errada. Ela falou, vai lá porque você é o crente. Eu desci para pedir desculpa, bati na porta. Sabe essas portas que tem um vidro, tem um ferro na frente e um vidro atrás, que tu abre só o vidro? Já viu aquelas portas antigas? Era a porta dela. Ela abriu só o vidro. O que você quer? Eu falei, eu vim pedir desculpa à senhora, me perdoa, não queria brigar com a senhora. Eu vou dar um jeito de dar outro mês. Ela falou assim, não precisa, toma aqui o seu dinheiro, pega a sua esposa, pode ir embora o dia que você quiser, não precisa pintar mais nada. Só você pegar as coisas e ir embora. Eu falei, mas... Aí, perguntar para ela, eu falei, mas o que houve que a senhora está me dispensando assim? E ela virou e falou assim, porque eu nunca mais quero passar uma noite como essa que eu passei. Quando ela disse isso, eu ouvi a voz do Senhor dizendo, Miguel, enquanto você dormia, eu guerreava tuas guerras. Eu vim te dar uma boa notícia hoje, você veio adorar, mas lá na tua casa. Lá naquele trabalho que estão te perseguindo, aonde você está guerreando uma guerra, tem um Deus que já viu, não gostou e vai te... Eu preciso de alguém para acreditar nisso aqui. Fique tranquilo, você não está fugindo, você está dando espaço para Deus guerrear no teu lugar. Nessa peleja, não tereis que pelejar. Alguém ficou de pé, eu me empolguei, vou liberar de novo. O meu Deus é poderoso para resolver tudo que você não pode. O papel sai de baixo e vem para cima, a promoção chega, a cadeira fica vazia, alguém te liga para te abençoar. O que é isso, pastor? É a mão poderosa do nosso... Alguém recebe essa palavra? Então faz melhor, dá um salto dessa cadeira aí, pega. Esse ano Deus vai pelejar. Eu sinto a presença dele aqui. Então aprenda isso. Nem tudo que está dando errado é o diabo. Não é? Porque Davi não fez nada de errado, não pediu para ser ungido, estava tudo certo, mas ainda assim estava dando tudo errado. O que é isso, pastor? Maturação, amadurecimento. Para você que é pentecostal, escola de Jeová, Deus te coloca lá
para você ser promovido saudável. Deixa eu melhorar isso aqui, pastora Silvana. Tem gente que sobe muito rápido e cai na mesma proporção que sobe. Por quê? Porque não passou na escola, pulou as fases. Deus, Ele amadurece você. E tu acha que Ele te amadurece como? Te dando presente? Te colocando no jardim? O mesmo Deus que te promove é o mesmo Deus que te amassa, irmão. É assim que Ele faz. Deixa eu te contar um cenário de Atos capítulo 16. Eu não falei isso aqui de manhã porque não deu tempo. O apóstolo Paulo, ele tinha vontade de pregar o evangelho, pastor, antes. Ele queria ir para Bitínia. Deus falou o que para ele? Não. Aí ele queria ir para Frígia. Deus falou o que para ele? Não. Aí ele deu vontade de ir para outro lugar. O Espírito falou assim, não vai. Paulo parou e ficou parado esperando. De repente ele teve uma visão de um homem. O homem apareceu e falou para ele assim, passa a Macedônia e nos ajuda. Ele falou assim, galera, entendi, Macedônia. Foram para Macedônia. Chegaram na Macedônia, a primeira coisa que ele fez, procurou um lugar para orar. Chegou no lugar, era um rio que as pessoas oravam. Chegou lá, começou a orar no rio. Conheceu uma mulher chamada Lídia, pregou para ela. Lídia se converteu e falou assim, eu tenho dinheiro, vai lá para casa, vou alimentar vocês. Levou o apóstolo Paulo e a sua equipe com Lucas e mais gente, e Silas foram para a casa da mulher. Todo dia saía da casa e orar. O pastor estava orando por quê? Queria descobrir qual o propósito. Enquanto ele estava orando, apareceu uma menina. A menina estava endemoniada. E o que a menina dizia? Vocês são homens de Deus, filhos do Altíssimo. A menina estava elogiando ele, mas Paulo começou a ficar chateado com aquilo. Ele ia orar, a menina, homem de Deus, filho do Altíssimo. Ele voltava, a menina, homem de Deus, filho do... Tem uma hora que ele ficou com raiva e resolveu expulsar o demônio. Pastor, ele expulsou o demônio da menina, mas a menina não estava elogiando. O problema não é o elogio, o problema é a raiz que está saindo do elogio. Porque tem gente que não te elogia para te abençoar. Tem gente que te elogia com outra intenção. Spurgeon diz que os aplausos mataram mais profetas do que a perseguição, irmão. Tem aplauso que não vem para te abençoar, vem para te transformar numa pessoa pior. Então ele olha e fala assim, expulsou o demônio, só que tem um problema. Tinha gente que lucrava com a menina que adivinhava coisas. Ficaram com raiva, prenderam eles, açoitaram eles e colocaram Paulo e Silas no cárcere inferior, amarrado pelos pés e pelas mãos. Por volta de meia-noite ele fez o quê? Repetiu o que ele fazia no rio, adorou. Quando ele começou a adorar, o terremoto veio, quebrou o alicerce, derrubou as cadeias. O carcereiro que estava do lado de fora pegou uma espada para se matar. O apóstolo Paulo disse, não faça tal coisa, ainda estamos aqui. E ele faz uma pergunta, o que eu faço para ser salvo? Eu imagino Paulo dizendo, entendi tudo. Atravessei a Macedônia, expulsei demônio, fiquei orando no rio, as pessoas me perseguiram, me colocaram preso, não fiz nada de errado e vim parar aqui. Mas quando você não entende o que está acontecendo e resolve adorar no meio do problema, Deus revela que existe algo maior por trás disso que você está vivendo. O carcereiro foi salvo, levou eles para casa, sarou as feridas, alimentou eles e no outro dia ele estava indo embora para casa. O que é isso? Deus vai mover céus e terras para salvar alguém, e se ele precisar amassar você para isso, ele te amassa, mas no final você vai entender, foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus mandamentos. Obrigado, Jesus, o Senhor fez eu passar por isso, mas hoje eu vivo tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Não reclame dos desertos, não reclame das provas, é Deus que está te amadurecendo. Isso aí, pastor Antes, isso aí vai dar resistência de cada um, porque eu já vi gente que Deus colocou doente para ficar em leito de hospital e pregar para outras pessoas. Pastor, não quero viver isso não. Vai dar força, da capacidade de cada um aguentar o que está acontecendo. Né? Deus faz essas coisas. Senhor, usa-me, Senhor. Ele vai te usar. Fique tranquilo. Então o que acontece, pastor? Davi foge para um lugar chamado Gate. Quando ele chega em Gate, ele faz aliança com um rei chamado Aquis, rei dos filisteus, e ele dá uma terra para ele morar. E qual é a terra? Ziglag. Só que escute, Davi fica 1 ano e 4 meses lá, 1 ano e 4 meses. Só que tem um problema em Ziglag, qual é? Saul não persegue mais ele. E o que acontece com Davi? Ele fica confortável. Acredite, Deus não quer ver você confortável, Deus quer ver você conquistando. Eu vou melhorar. Não faça do teu alívio temporário a tua morada final. O que Deus está dizendo para Davi, te coloquei para você respirar, não é para você viver aí a vida inteira. O que eu tenho para você não é Ziglag, o que eu tenho para você é Jerusalém. Não transforme Ziglag em Jerusalém.
Deus está te dando um alívio, mas você ainda tem algo para fazer nessa terra, amém? O que acontece? Os amalequitas entram lá, enquanto Davi está guerreando, queimam a cidade inteira, sequestram as 2 mulheres de Davi, ainda levam as crianças. Quando os homens voltam da guerra, eles veem aquela cena, eles ficam desolados, começam a chorar, e a minha Bíblia diz que eles choram até perder as forças. O choro foi tão forte que os homens queriam apedrejar Davi. Davi faz o quê? Reclama? Não. Davi bate nos homens? Não. Davi manda vir todo mundo, um de cada vez, quer mais? Não. Davi se fortalece no Senhor. Eu vim te dar uma ideia hoje, qual é? Antes de você correr para o seu amigo, antes de você correr para o empréstimo, antes de você correr para o coach, antes de você pagar mil meses de análises clínicas, se fortaleça no Senhor. Vem para cá. Aqui não tem lugar melhor para você chorar, para você se derramar, para você derramar o teu espírito, porque aqui é o único lugar que a tua vida pode mudar de uma hora para outra. Aqui é o lugar onde o cenário de derrota se transforma no cenário de vitória. Aqui é o lugar onde o cativo é livre, aonde o doente é curado, aonde o perdido é salvo, aonde aquele que busca ser encontrado é encontrado por Deus. Você entrou no melhor lugar dessa terra. Pastor, o que Davi faz? Davi pergunta a Deus, e ele fala assim: eu devo ir lá, atrás do povo, resgatar as mulheres e os tesouros e os filhos? É óbvio que deve ir. Só que escute, até para você guerrear guerras legítimas, você tem que perguntar a Deus: pastor, vou ou não vou? É porque tem gente que está entrando em guerra que não era para entrar, e está gastando energia sem ter que gastar. Então ele pergunta: eu tenho que ir ou não? E Deus fala: vai, porque vou colocar tudo de volta na tua mão. Eu vim liberar uma palavra para quem tem coragem de receber. Vai voltar tudo. Eu vou dizer de novo, vai voltar tudo. Você pode estender a sua mão de maneira profética. Eu quero liberar isso aqui para a sua vida. Marque esse dia, nesse culto. Deus está marcando algo na tua história hoje. Vai voltar tudo para a tua mão. Satanás achou que tomou algo de você, mas o meu Deus é poderoso para dizer: não só tomou, mas eu vou trazer de volta e vou acrescentar aquilo que você acha que perdeu. Vai voltar o que estava perdido e até o que você não tinha, porque o meu Deus é poderoso para mudar qualquer cenário. Alguém pode receber isso aqui hoje? Se prepare, há um testemunho para ser contado, e você vai contar ele dizendo: Deus me surpreendeu, voltou tudo para minha mão. Recebe isso? Passou o que ele fez? Juntou 600 homens, 200 ficaram cansados, não foram. Foram só ele e 400. Encontraram um egípcio no meio do caminho. O cara estava doente. Ele pergunta: quem é você? Ele fala: sou egípcio. E ele diz: está vindo da onde? Ele: acabei de guerrear, botei fogo numa cidade chamada Ziglag aqui atrás, mas fiquei doente, estou há 3 dias sem comer. Meu Senhor me abandonou aqui para eu morrer. Davi trouxe comida, água, figo, vinho, uva. O cara ficou mais forte. E ele falou assim: me fala onde está esse povo. Onde está? Eu preciso ir atrás deles. E o homem diz assim: você vai me entregar para o meu Senhor? Ele diz: não. E ele fala: ok. E eles foram por ali. Deixa eu te falar uma coisa: as pessoas que você ajuda na tua caminhada podem ser respostas de Deus para a tua vida. Tu já viu quando tu vai visitar alguém e tu fala assim: cara, eu vim aqui abençoar essa pessoa, mas saí diferente. Eu fui visitar um homem que estava com câncer terminal no hospital, com câncer na garganta. Cheguei para visitar ele. Ele trabalhou no mesmo setor de trabalho que eu. Alguém falou assim: ele quer visita de um pastor. Eu fui. Mas eu fui cheio de poder, irmão. Falei assim: vou meter a mão nele, vou ungir ele, vou profetizar naquele hospital, eu vou entrar marchando. Eu fui cheio de gás. Entrei no quarto dele, falei: meu amigo, tudo bem? Pai do Senhor Jesus. Falei com as enfermeiras. Tipo assim, chegou aquele cara que vai resolver tudo. Eu entrei, cheio de marra, no hospital. Quando eu entrei lá, falei: vamos orar por ele. Ele botou a mão na minha mão e falou assim: só não ora para eu ser curado. Eu falei: por quê? Ele falou assim: é porque eu sei que eu vou partir. Mas ora para que quando eu partir, Deus use a minha partida para salvar toda a minha casa. O brabo ficou mole, irmão. Eu falei: como é que é? Ele falou assim:
Eu sou crente, Miguel. O céu me espera. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Eu estou com metástase. Deus não quer me curar, mas Ele vai usar isso aqui para trazer minha filha de volta, que está perdida, para mudar a minha esposa, que é rixosa, para transformar meus irmãos. Ele já falou comigo. Você pode escrever: a minha casa toda vai morar comigo no céu. A excelência do caráter está em ajudar alguém que não pode fazer nada por você. Porque essas pessoas podem ser resposta de Deus para a sua vida. Eu saí de lá como? Arrasado. Como? Pela vida medíocre de cristão que eu estava levando. Achando que eu era o dono da bênção. E tinha um cara muito mais evoluído do que eu partindo. Quando você ajudar alguém na rua, tenha certeza, ele pode ser alguém que vai te ajudar no futuro. É como a parábola do bom samaritano. Um homem desce de Jerusalém para Jericó. Que coisa linda. Jerusalém em cima, Jericó embaixo. Jerusalém é a bênção, Jericó é o problema. O lugar da perversidade. O cara está descendo. No meio do caminho ele é assaltado, fica sem roupa, fica como morto. Aí a Bíblia ela não é irônica. A Bíblia ela é detalhista. Ela diz que descia do mesmo lugar um sacerdote de Jerusalém para Jericó. Ele estava descendo. Passou pelo homem morto, fez o quê? Foi embora. Não olhou, não fez nada. Aí descia pelo mesmo caminho um levita. Se o sacerdote não fez, o levita não vai fazer também, foi embora. Só que a Bíblia muda o verbo e diz assim, ó, ia de viagem, ia um samaritano. Ou seja, ele não estava descendo, ele estava subindo. Saindo de Jericó, do lugar do problema, e indo para o lugar da bênção. No meio do caminho ele resolveu parar para ajudar o cara. Pastor, por que ele parou? É porque ele está subindo, irmão. Todas as pessoas que estão subindo, não deixou ninguém no meio do caminho. Aí ele pega azeite e vinho. Pastor, ele tem azeite e vinho, é porque provavelmente ele está indo vender aquilo lá em Jerusalém. Ele é um caixeiro viajante, ele é um vendedor. Mas ele usou o que ele ia vender no homem. Pastor, se ele usou o que ia vender, ele ia chegar lá sem nada. Irmão, se for para ficar vazio, para ver alguém levantar, vale a pena. Aí ele está numa cavalgadura que é uma mula só cabe uma pessoa. Ou seja, para o cara ir montado, ele teve que ir andando. Está disposto a ir andando para ver alguém montado, sendo revelado, restaurado na tua presença? Aí o cara leva ele para a estalagem, paga a diária dele e fala assim, ó, se ele deve mais alguma coisa, quando eu voltar eu pago o resto. Tu percebeu a escatologia desse texto? Percebeu não? Vou te ajudar. A gente é como esse homem, sai da presença e vai para o mundo. Quando a gente faz isso, está o quê? Vulnerável. Satanás pega você, te bate, arranca tuas roupas, deixa você envergonhado. Passa a religião, não consegue te ajudar. Passa mais religião, não consegue te ajudar. Aí vai de viagem um bom samaritano. E a minha Bíblia diz que bom só tem um, que é Deus. Ele está subindo, está indo em direção à eternidade. Resolveu parar no meio da tua dor, no meio da tua vergonha, no meio da tua aflição. Pegou azeite da unção, derramou. Pegou vinho da nova aliança, derramou. Não deixou você ir andando sozinho, colocou você na cavalgadura, levou você para a estalagem que é a igreja, pagou o preço na cruz do Calvário e está dizendo, quando eu voltar, oh meu Deus, eu preciso de alguém para acreditar nisso. Eu sirvo a um Deus que deixou uma promessa. E qual é? Eu paguei na terra, mas o céu pode esperar. Eu vou voltar para resgatar os lavados, os remidos, os perdoados, os arrependidos, os que estavam como eu e como o pastor Anderson, na beira do caminho, envergonhado. E ele veio, mudou, transformou, levantou, encheu. Ei, onde estão os alcançados por ele aqui? Só quem foi alcançado pela graça. Se Deus te achou no meio do caminho e te trouxe para a igreja, me ajude a adorar a Ele aqui. Diga para alguém que está do seu lado, ajude alguém. Diga para ele, ajude alguém. Pastor, eu não tenho nada. Você sempre tem alguma coisa para ajudar alguém. Ajude alguém. Chegamos no texto que eu queria, já vou terminar. O pastor antes falou assim, Miguel, até 11h30, falei, não tem mensagem para isso tudo, mas até 10h30 eu consigo. Pastor, o que aconteceu? 2 dias em Ziklag é o texto que nós lemos. Davi está lá, vamos lá, resgatou as mulheres, resgatou as crianças, pegou os despojos, estava com dinheiro, com a família de volta, mas escute, ainda está fugindo. Matou gigante, matou urso, aprendeu a apacentar ovelhas, fez tudo certo, mas ainda está fugindo. Se fosse eu pensaria, aquele profeta errou, não é possível. Não é possível, já faz 15 anos que o cara me ungiu. Eu não tenho trono, o rei quer me matar. Está tudo dando errado. Eu tive que guerrear uma guerra terrível agora para arrancar a mulher de volta. Meu Deus, o que é isso? De repente chega um cara, um amalequita, e ele pergunta, está vindo da onde? E ele diz, eu vim da batalha e eu trouxe
a coroa e o bracelete. Pastor, o que é isso? O que é seu vai vir para a tua mão. Eu não falei isso aqui de manhã, pastor, antes. O senhor sabe disso. Deus deu uma ordem para Saul. E qual era? Mate Agag, rei dos amalequitas. Saul pegou, ganhou a guerra, pegou as ovelhas e os bois e manteve Agag vivo. O profeta Samuel viu aquela cena, não gostou, foi lá e matou Agag, a amalequita. Quando Saul está morrendo, se suicidando, quem é que pega a coroa da mão dele? A Bíblia diz: eu sou a amalequita. Os princípios que você quebra, pode vir a te quebrar depois. A obediência era: mata. Se Deus está mandando matar, é para matar, irmão. Ele já viu que você não viu. É por isso que Deus virou para Noé e falou assim: construa um barco. Nunca tinha chovido na terra, mas ele acreditou. Por quê? Porque se Deus está falando para construir, é porque é para construir. Acredite, as coisas loucas dos céus vão fazer sentido na terra. Pastor, o que aconteceu? Davi recebeu, mas não colocou a coroa nenhuma vez. Ele não colocou a coroa. Diga para quem está do seu lado: o que é seu virá até você. Agora olhe para mim para te falar: não vai ser no teu tempo, não vai ser na tua hora e nem do teu jeito. O cara chegou com a coroa e com o bracelete, feliz da vida, entregou para Davi, mentiu, falou que matou, não foi ele que matou, mas isso aqui é outra história. O fato é que ele dá a coroa para Davi, e Davi não pega a coroa. Davi rasga as vestes e começa a chorar e a prantear, porque ele amava Saul. Pastor, Saul não era o cara que perseguia, mas ele amava Saul. Ele ainda disse para o homem: como é que você teve coragem de matar um ungido do Senhor? Você é louco, cara. Esse cara é ungido de Deus. Mas ele não te perseguia? É, mas ele é ungido de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui: quando você conseguir amar aquele que te persegue, você está muito mais próximo do teu propósito com Deus. Se é o nível mais alto, é você conseguir amar alguém que quer te matar. É Davi dizendo: não, você não entendeu. Eu não queria que ele morresse. Eu queria que ele fosse tratado, que ele me transformasse, que ele me trouxesse de volta. Eu queria ver ele novo, cheio de Deus. Não era a morte dele que eu queria. Eu não me alegro na tragédia de um homem de Deus. Ele mata o amalequita e pergunta a Deus: para onde eu vou? E Deus diz: vá para Hebrom. É lá que eu vou colocar a coroa na tua cabeça. Eu vim te dar uma boa notícia essa noite. Qual é? Você não vai morrer em Ziklag. Jerusalém é logo ali. O que é teu vai vir para a tua mão. Alguém pode receber essa palavra? Ei, se prepare. Deus está preparando um reboliço para colocar você no lugar que Ele quer te colocar. Eu não estou entendendo nada, Deus. É porque a coroa está chegando. A coroa vai aonde Deus levantou um rei. Você pode ficar de pé no seu lugar? Cadê o louvor? Vocês não vão correr de mim hoje não. Tem som, o som está funcionando. Pastor, o que aconteceu aqui, pastor? Eu vou te explicar. Davi, ele resgatou o povo dele com 600 homens. Só que 200 ficaram cansados, não foram. Ficou só 400. Os 400 venceram a guerra porque Deus era com eles. Com muito ou com poucos, se Deus é contigo, tu vence. Aí ele volta com 200 homens, com as mulheres, com os filhos e com o dinheiro. Sabe o que ele faz? Olha o que ele faz, pastor Jaime. Eu gostava mais do outro cabelo. Não, eu gostava mais. Sabe por quê? Porque tu levantava assim, né? E botava um negócio atrás para segurar, não era isso? Era maneiro. Era muito. Não, eu gostava daquele ali. Eu gostava daquele. Aquele que era. É porque você perdeu a tua identidade, cara. Só você no mundo tinha o cabelo dele. Até agora todo mundo tem igual, com o seu cabelo igual. Eu acho que você tem que fazer de novo. Vai por mim. Isso. Volta. Volta assim. É o pastor antes. Pastor Jaime, o que aconteceu? 600 homens foram para uma guerra. 200 homens ficaram cansados. 400 homens voltaram. Eles voltaram com as mulheres e com o dinheiro. Quando eles chegaram perto dos outros, ele disse assim: rei, a gente não vai dividir com eles não. Eles não guerrearam. Eles podem levar as mulheres e os filhos dele. O dinheiro é com nós, porque o dinheiro fica com quem guerreou. E Davi falou: meus irmãos, que isso? Nós não tínhamos condição de vencer essa guerra. Foi Deus que nos deu. Pega isso e divide com eles. E faz mais. Manda para tudo quanto é ancião das cidades ao redor. Eles merecem também. Pastor, o que é isso? Eles não guerrearam e receberam? É porque graça é assim, irmão. Você não merece, mas recebe. Não era para você estar aqui, era? Eu sei que eu não era. Eu era para estar morto. Não era para ser crente.
Me converti com 21 anos, com 20 anos de idade. Nunca tinha entrado numa igreja na minha vida, na minha casa, na minha família. Não tem nenhum crente, nenhum. Ninguém pregou para mim. Ninguém me falou quem era Jesus. Ninguém me mostrou nada. Toda a minha família é espírita e católica. Ou eu ia ser coroinha, ou ia ser pai de santo. Pastor, o que o senhor está fazendo aqui? É graça. Você não merece, mas ainda assim, chega na tua mão. Era para estar morto, não era, pastor Rui? Mas ele entrou no meio da tua doença, derramou sangue sobre a tua vida, limpou você dos pés à cabeça, te trouxe aqui para tu levantar a mão e adorar a Ele mais uma vez. O que é isso? É a maravilhosa graça de Deus. Eu vim liberar sobre a tua vida, é graça. Era para estar morto, perdido, arruinado, mas a graça te alcançou, te salvou, te limpou e te trouxe até a casa dele. Alguém pode me ajudar a adorar pela maravilhosa graça, a escandalosa graça, a graça que mudou a tua história e te trouxe aqui para esse lugar. Feche teus olhos. Quando tudo em mim era incerto e os meus olhos já não viam tuas mãos. Você pode dizer isso? Se hoje eu não tenho o que espero, eu aprendi a confiar meu coração, Senhor, somente a Ti, num Deus que cumpre Sua palavra e me guarda, mesmo quando eu penso que é chegada ao fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para Ti. Se você é esse, diga: eu fui alcançado por Tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Diga: eu não mereço! Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia eu recebi, Senhor. Você pode declarar isso? E o maior milagre Deus. Só quem foi alcançado, diga. Diga. Fui alcançado por Tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Diga: eu sei que eu não mereço. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. Declare isso nessa noite. O maior milagre Deus já fez em mim. Você é um milagre. Um milagre que anda, que fala, que glorifica. Você é um milagre. Aleluia. Se você ouviu essa palavra, precisa voltar para Jesus. Ou quem sabe aceitar Ele pela primeira vez. Peça licença da onde você está. Corra em direção ao seu destino. Corra em direção à casa do seu Pai. Venha para o altar, nós vamos orar por você. Deus vai escrever teu nome no livro da vida. Vai te aceitar no reino. Você vai deixar de ser criatura de Deus para ser filho de Deus. A tua vida nunca mais será a mesma. Tem alguém essa noite para voltar para Jesus, ou aceitar Ele pela primeira vez? Aonde você está? Você que nos visita hoje, faça um favor para a tua vida mesmo e volte para Jesus. Cadê você? Tem alguém? Saia do seu lugar, venha ao altar, nós vamos orar por você. Pastor, eu tenho vergonha, vença. Pastor, eu tenho medo, vença. Pastor, eu tenho conflito, vença. Isso, meu filho. Que coragem. Que cara de crente. Que coragem, meu filho, isso. Deus me autoriza a te dizer algo aqui. Você nunca mais vai sair da presença de Deus. A sua vida foi selada hoje. Deus acaba de te dar uma segunda chance. O Deus de segunda chance, o Deus que zera o relógio, o Deus do recomeço, o Deus da folha em branco, tem poder de pegar todas as tuas transgressões e apagar com o sangue do Calvário. Cadê você? Tem mais alguém para fazer isso?
Faça como ele. Qual o seu nome, meu filho? Faça como Lucas. Venha. Isso, minha filha, venha. Isso. Dá tempo. Cadê você? Eu te espero. Dá tempo ainda. Vence essa guerra. Vence essa luta. É graça. A porta está aberta. Você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Diga! Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo. Isso é verdade pra você? Que ele vai cantar? Ó. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Eu sinto a presença dele aqui. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Ei. Volte! Seu pai tá te esperando. Venha, venha, venha. E ficar feliz. Você não está abandonado. Tem um pai que está dizendo: você é meu, é meu, é meu. Vamos, vamos! Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Ei. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Você pode declarar isso aqui hoje? Eu paguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Você pode dizer? Eu tenho você. Só tenho você. Diga, eu vaguei, eu vaguei. Eu paguei o mundo agora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Escute aqui, escute aqui. Deus me autoriza a te dizer uma coisa. O que, pastor? Essa mágoa que está aí dentro, esses conflitos que você está carregando, eu vou entrar nisso aí e vou transformar a tua história em uma história de bênção e sucesso. Quando você sair daí e correr para cá, no caminho eu já vou mudar tudo. Pastor, isso é para todo mundo, não é para alguém que está faltando. Deus está falando comigo aqui. Aonde você está? Você consegue dar esse passo? A tua caminhada daqui para cá vai movimentar o mundo. Vai mudar o mundo, vai movimentar o mundo espiritual e coisas serão mudadas na tua vida e na tua história. Deus não vai arrancar você daí, não vai falar teu número de CPF, nem teu nome inteiro. É uma atitude que vai partir de você, mas quando você partir, eu estou sentindo a presença dele aqui. Pastor, que bom que ele veio. E se eu te falar que eu estou falando isso para uma mulher, tu acredita? Ela ficou até tranquila, ela falou: não, ele já foi, tá tranquilo. Não, é contigo mesmo. Dá tempo de Deus resolver isso aí tudo. Você não tem ideia dos sonhos que o Senhor preparou para você. Você não consegue vislumbrar o tamanho daquilo que Deus preparou para você. Isso, minha filha. Oh, Espírito Santo de Deus, eu estou sentindo a presença dele aqui. Deus tem projetos para a sua vida. Seu tempo não passou, não. O que você sofreu não vai definir quem você é. Deus está dizendo: corra para mim, e eu vou derramar sobre você algo tão poderoso e extraordinário, que todas as pessoas vão saber que eu sou Deus na tua vida.
Tem mais alguém para fazer isso? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, meu corpo está quente. Onde está você? Tem mais alguém para romper com a multidão, tocar nessa orla e voltar para casa curado? Cadê você? Se teu pai te decepcionou, Deus está dizendo: sou teu pai. Isso, minha filha, venha. Oh, a porta da graça está aberta. Foi o quê? Foi um relacionamento difícil. Deus está dizendo: eu vou restaurar tudo. Você não tem ideia do que eu preparei para você. Há um plano seu, há um nome seu escrito no coração de Deus. E Ele está dizendo: eu vou fazer o que o homem não conseguiu. Eu vou te dar o que ninguém te deu. Eu vou mudar o que ninguém pode mudar. Os psicólogos que você foi, os sonhos ruins que você teve, os demônios que te atormentaram, nunca mais vão colocar a mão na tua vida. Porque o Deus Todo-Poderoso disse: é meu. Eu estou com ela agora. Eu estou sentindo a presença dele. Tem mais alguém para eu passar para o pastor? Eu tenho 2 minutos para terminar. 2 minutos. Cadê você? Ainda está faltando gente. Cadê? Tem? Dá tempo? Tem mais um homem para fazer isso? Cadê você, meu filho? Venha. Corra para cá. Pastor, eu estou quase. Vença, vença, vença. Rompa. Nenhuma cadeia vai te prender mais. Você é verdadeiramente livre. Cadê você? Acharei conforto. Tem mais alguém? Não? Enquanto eles cantam, vença. Pastor, porque o senhor insiste? Porque eu acredito. Eu acredito. Você é uma vida que Deus pagou um preço por você. Você não é qualquer pessoa. Pastor, eu ouvi coisas. Você não é o que você ouviu. Você é o que a Bíblia diz que você é. Isso, minha filha. Eu acho que Deus vai batizar a gente com o Espírito Santo. As cadeias estão sendo quebradas. Eu sei que pega suas mãos pro alto aí, vilão! Em teus braços é o meu descanso. Corra, corra, venha, corra, corra! Em teus braços é o meu descanso. Venha, venha, venha! Em teus braços é o meu descanso. Coloquei no meu coração, Pastor Anderson, hoje nós não vamos perder ninguém para o diabo. Todos aqueles que entraram afastados ou desviados dessa casa vão voltar para casa com o nome escrito no livro da vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tá faltando. Tá faltando ainda. Faz o seguinte, ajuda ele. Diga, vou lá contigo, eu te levo lá. Ainda está faltando. Vai ter coragem para vir ou não vai? Cadê você? Interceda por ele aí. Pode ser alguém da tua família amanhã. Ajude alguém. Cadê? Tem mais um para a gente ir embora? Você vem, a gente ora e vai. Mas venha. Não faça isso com a sua história. Deus quer escrever tudo novo de novo. Cadê você? Tem mais um pra gente orar? Não tem? Tem certeza? Nós já vamos sair. Só não perca essa oportunidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar pro pastor. Enquanto nós estivermos orando ou falando alguma coisa, você é livre para sair do seu lugar e mudar a tua história para sempre. Mas não desperdice. Essa é a melhor e mais importante chance da sua vida.